RBC-FM 90,1. Espaço Livre, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Silvio José. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas de trabalho. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma semana de muitas realizações, de muitas alegrias, de muito sucesso. O Espaço Livre existe para divulgar o que de melhor se produz em Goiás e no Brasil, nas mais diversas áreas, e para destacar aqueles que, de alguma forma, têm contribuído para o engrandecimento de nosso estado, de nossa terra. O programa desta noite quer falar sobre a Revolução de 64 ou o Golpe de Estado de 64, cujo aniversário se registra em 31 de março e recebe com muita honra e alegria, para uma conversa a respeito desse tema e de outras coisas interessantes, um dos mais notáveis, brilhantes, valorosos homens públicos de nossa história, o ex-governador e ex-senador Mauro Borges Teixeira, filho de Pedro Ludovico Teixeira, foi governador de Goiás de 61 a 64, modernizador, um avanço para a sua época. É com prazer que cumprimentamos o governador Mauro Borges Teixeira. Boa noite, governador. Boa noite, Silvio. É um prazer recebê-lo aqui, viu, governador? E obrigado. Pontualíssimo, como sempre, o governador Mauro Borges, né? Ele chegou aqui um pouquinho antes da hora marcada, como sempre, aquela pontualidade de militar, né? Um militar que muita gente chamou de comunista e que continua achando que foi comunista. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Realmente, se ele era um militar comunista, se ele foi comunista, quando é que ele foi comunista, se foi, né? Ele vai falar sobre isso aqui no nosso Espaço Livre desta noite. Para brindar o nosso encontro, aqui conosco o Luizinho Mugstone. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mauro. Muito obrigado por essa oportunidade de poder participar desse maravilhoso programa, dessa entrevista. Muito bem. E o Luizinho fica à vontade, viu, Luizinho, para também fazer as perguntas ao governador. E o Luizinho vai abrilhantar o nosso programa com músicas bonitas, algumas da preferência pessoal do governador Mauro Borges. Governador Mauro Borges, uma pergunta. O movimento de 64 foi uma revolução ou um golpe, afinal de contas? Tire essa dúvida. Bom, isso não é muito fácil de dizer, não é? Na verdade, a coisa foi uma revolução e foi um golpe. Isso começou com a Jânio Quadros, renunciou, e João Goulart teria que assumir, era o vice-presidente da República, não é? Aí um grupo de militares antidemocráticos resolveram, pela cabeça deles, que o Jango não servia, era muito radical, de esquerda, era isso, era comunista, a gente tinha uma fobia anticomunista. E então resolveram fazer um impedimento do João Goulart. E aí é um absurdo, eles não são donos, nunca foram, não são e não serão donos do nosso país. O Exército é a garantia, ao contrário, da democracia, do respeito à Constituição. Mas isso não foi propriamente o Exército, foi um grupo radical. Isso tem em todas as instituições. Na verdade, então, o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, resolveu levantar-se e dizer que não havia razão de fazer uma coisa dessa, impedir a posse de João Goulart. E os militares não tinham esse direito. E eu também raciocinei, pensei, embora sendo um militar, que realmente estava errada aquela posição. Tinha que deixar o seu João Goulart tomar posse, como acabou tomando posse, de fato. E não fez um governo de violências e absolutamente fora de normas. Ele fez um governo que sempre tem se feito no Brasil, né? Foi isso que ocorreu. O senhor, governador Mauro Borges em Goiás, e o governador Brizola no Rio Grande do Sul, promoveram a Rede da Legalidade. Foi, exatamente. Nós juntamos aí, inclusive, a rádio. A Rádio tudo. Brasil Central participou. Foi a participou. primeira união, assim, não apenas formal, mas viva, participante. Eu mandei um avião lá levando uma carta para o Brizola, para o comandante lá do Terceiro Exército.
Enfim, foi uma luta contra a violência, contra o absurdo de querer impedir o seu João Goulart, porque não era simpático a eles. Na verdade, então acabou dando tudo felizmente sem correr sangue, e eles aceitaram a posse do seu João Goulart, não é? Os senhores, então, nesta questão aí, foram vitoriosos. Fomos. Méritos para o governador de Goiás, Mauro Borges, e para o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Exatamente. Nessa cadeia da legalidade, né? Foi. Para que o ouvinte mais jovem possa entender, a cadeia da legalidade queria dizer o seguinte: era um processo, né, de sustentação da legalidade, para que fosse possível a tomada pelo poder do vice-presidente da República, vice-presidente daquele que havia renunciado. Exatamente. O João Goulart, então vice-presidente, deveria, pela legalidade, tomar posse no cargo de presidente da República. Exatamente. Não é isso? E acabaram, no final de contas, acertando, mutilando um pouco, exigindo um regime parlamentarista, forçaram um pouco a barra. O Jango concordou e foi bom para evitar derramamento de sangue, né? E ele continuou fazendo o governo, mas aí não sei, eu vou adiantar talvez. Acontece que o seu João Goulart gostou de ser presidente da República e achava que o tempo dele seria pouco, queria aumentar. Então ele pensou em fazer uma revolução para que ele ficasse muito mais anos no governo. Um minutinho, governador. Olha, eu acredito que algumas pessoas não sabiam desse detalhe aí, né? De Realmente uma tentativa revolucionária do presidente João Goulart. Todo mundo fala em revolução e só lembra da revolução, do golpe de Estado implementado, desenvolvido, deflagrado pelos militares. Mas algumas pessoas ainda não sabiam que antes disso houve uma tentativa de revolução por parte do próprio presidente João Goulart. Que tipo de revolução que ele queria? Ele não chegou a iniciar a revolução com fatos. Ele estava preparando, organizando. Eu fiquei absolutamente ciente disso. Eu não vou citar o nome porque ele já morreu, era meu amigo, era um general de grande influência no Exército, tinha sido adido militar na Argentina e foi convocado pelo presidente para ser o chefe da Casa Militar e coordenador do movimento que ele queria fazer de uma revolução na qual ele seria o chefe, o presidente do Brasil, por tempo indeterminado. E essa pessoa me disse tudo. Eu aí fiquei muito preocupado com isso, levei quase um susto, não sabia que o presidente tinha essas ambições. E manifestei para ele realmente que eu achava isso extremamente perigoso, podia levar o Brasil a uma grande guerra civil, de estraçalhar o nosso país. Desnecessária, né? Desnecessária, tudo. E aí eu fui muito franco, já iniciei o meu afastamento daí do presidente João Goulart, porque eu não concordava com isso. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse distanciamento, porque muita gente acha que a sua ligação prevaleceu com o presidente João Goulart. Pouca gente também sabe que houve esse distanciamento. Muita gente acha que o senhor procurou aquela sintonia com o governo federal, com o presidente da República durante o seu governo, e que essa sintonia existiu e que não teria havido esse rompimento do seu governo com o governo de João Goulart. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora nós vamos ouvir uma música que vai ser executada com muito carinho pelo Luizinho Mugstone. Luizinho, muito obrigado pela sua presença. Vamos à música. Embora eu que agradeço. Tá certo. E daqui a pouco estaremos de volta com mais outros fatos interessantes da história do Brasil com o governador Mauro Borges Teixeira.
é o Espaço Livre pela RBC-FM. Hoje conversando com o governador Mauro Borges Teixeira. Ele que conta para nós fatos muito interessantes, alguns até surpreendentes, da história do Brasil, especificamente da deflagração do movimento que culminou com a sua própria cassação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a cassação do mandato do governador Mauro Borges. Mas, governador, antes nós queremos agradecê-lo porque o senhor, no seu governo, o senhor implantou a industrialização, estimulou a industrialização do estado de Goiás, o senhor fomentou a economia, não é? O seu governo teve um papel preponderante, foi divisor de águas, o seu governo, né? No desenvolvimento, nos planos de governo. A partir do seu governo é que o Estado começou a tomar cara, né? A tomar feição, a ter uma cara. O senhor desenvolveu a economia, a indústria, e o senhor foi o grande responsável pelo desenvolvimento também da comunicação no estado de Goiás, já que o senhor criou o CERN, né? O Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado de Goiás, abrigando a Rádio Brasil Central na sua onda média, nas suas outras ondas, e a RBC-FM depois, né? Depois, a RBC-FM, a Televisão Brasil Central, quer dizer, o CERN viria a abrigar esses veículos e a Gráfica de Goiás. Então o senhor foi o responsável pelo grande salto também da comunicação no estado de Goiás, constituindo esse consórcio de empresas de radiodifusão e notícias. E nós, como servidores hoje da AGECOM, que toma conta desses veículos de comunicação, nós agora agradecemos ao senhor. Muito obrigado, governador Mauro Borges Teixeira, por ter contribuído de uma maneira extraordinária para o crescimento, desenvolvimento da comunicação no estado de Goiás. Governador, mas vamos lá. O senhor rompeu com João Goulart. Tem gente que não sabia disso. Por que o senhor rompeu com João Goulart? Na verdade, o rompimento foi até... Não foi por causa dessa ideia revolucionária dele, não. Não foi por isso. Foi antes disso. Ah, foi antes disso? Foi. Logo que ele assumiu o governo, passado não sei, alguns dias, não teria sido mais que um mês, eu fui chamado a Palácio. Eu imediatamente procurei ir lá para atender o presidente, ver o que ele queria. E assim que eu entrei no seu gabinete, ele veio me cumprimentar, me abraçou. Eu falei, presidente, o senhor mandou me chamar, estou aqui às suas ordens. Ele disse, Mauro, eu queria te pedir um grande favor. Botou a mão no meu ombro, queria te pedir um grande favor. Eu falei, o que é, presidente? Ele disse, eu queria que tu deixasse o Zé Hermílio em paz. Zé Hermílio era o presidente do maior grupo financeiro e econômico do país, é o grupo Votorantim. Da família Hermílio de Moraes. Eu queria que tu deixasse ele em paz. Eu falei, mas como deixar em paz? Ele está em paz, eu não tirei a paz dele. Ele disse, não, essa questão do níquel. Então eu tenho que explicar um pouquinho. Fique à vontade. O grupo Votorantim conseguiu do Sistema Nacional do Ministério da Minas e Energia, de Minas e Energia, a concessão da exploração lavra da segunda mina de níquel do mundo. É uma riqueza formidável. No município de Niquelândia. O município de Niquelândia. Naquele tempo não chamava Niquelândia, era outro nome, São José do Tocantins. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Não, você tem atacado muito e tal, porque não funciona a mina. Eu falei, mas é claro, presidente, aquela mina não foi para ficar bonita lá, para ele olhar. Ele tem obrigações de fazer a exploração, senão ele atrasa o estado de Goiás, não só Goiás, mas o Brasil, porque o níquel é um metal de grande importância mundial na indústria e tudo mais. Então foi por isso. Como ele não tomou as providências devidas e ninguém o obrigou de tomar, eu resolvi ir para a televisão, para a rádio, para tudo, contar para o povo brasileiro e acordar o governo para essa necessidade de fazer a exploração do níquel. Eu não podia concordar com o governador de Goiás que ele sentasse em cima da mina e não fizesse nada.
Aí... Ele detinha a concessão, a mina, mas Tudo. não explorava. E o senhor estava com o seu programa de governo, inclusive, nesse sentido. O senhor fundou a Metago. A Metago. A Metago foi feita uma empresa de grande importância, né? Muito organizada. Nós descobrimos uma opção de minas de várias espécies. Isso é uma coisa longa para contar aqui, mas a Metago foi de uma expressão notável. Ninguém sabe, talvez, o pouco sabe, que uma das maiores exportações, tão grande quanto a exploração agrícola quase, é a exploração de minérios no estado de Goiás, com a participação da mina de níquel. Agora está trabalhando desde aquele tempo que eu comecei a gritar, eles começaram a trabalhar na produção de níquel, ouro, na região de Catalão, descobriram uma série de minas, inclusive essa que serve para adubação fosfato, as minas de fosfato, etc. A região de Catalão é muito rica em minérios. Tudo isso foi a Metago que botou para fora, que explorou e está sendo explorada não pelo Estado, pelo público. Infelizmente, uma boa parte não é de capital brasileiro, não. Nós estamos exportando coisas importantíssimas lá, mas a maior parte é capital estrangeiro. Pois é, e o rompimento do senhor com o presidente João Goulart foi em razão justamente disso. Ele queria proteger o amigo, uma proteção que não se explicava, de o amigo manter aquela mina sem a exploração, não é isso? Exatamente. Acontece que, posteriormente, houve uma evolução. Eu fiquei afastado dele, mas eu tinha informações. Inclusive, muitos amigos pensavam que eu continuava sendo amigo político dele. E eu fiquei muito bem informado que ele preparava uma revolução para repetir o presidente Vargas, que governou ditatorialmente o país durante de 30 a 45, 15 anos. Aliás, meu pai participou também, ele era interventor, e se não fosse isso, eu acho que não existiria Goiânia. Nós não estaríamos aqui agora fazendo esse trabalho na Rádio Brasil Central. Então a ditadura de Vargas foi benéfica para Goiás? Muito. Para Goiás já foi um dos estados melhores. Goiás cresceu muito. Quando meu pai assumiu o governo, Pedro do Vico, era o estado mais atrasado, menor renda, devia e tudo mais, né? Era um escândalo um estado tão rico, de estado desse jeito. Mas então eu, afinal de contas, fiquei sabendo das intenções do João Goulart de dar um golpe. E o Exército, efetivamente, as Forças Armadas, com seus serviços secretos de informação e tudo, ficaram sabendo muito mais do que eu e outras pessoas que a Revolução do Jango estava sendo preparada. E aí eles resolveram, antes do Jango dar o golpe, eles deram o golpe. E derrubaram João Goulart, foi 31 de março, né? 31 de março. E muita gente fica confusa como é que eu era amigo do Jango e fiquei ao lado da Revolução. Eu realmente fiquei ao lado da Revolução, tomei posição, porque eu achei que o Jango não tinha... Era uma boa pessoa, um bom homem, emprestava dinheiro para os amigos, essa coisa toda, mas não tinha realmente a condição essencial de gerenciar o país como presidente da República. Isso ele não tinha preparo para isso. E principalmente depois da ideia dele de fazer uma revolução. Certamente isso modificou e muito o pensamento do senhor com relação a ele, a postura dele. Quer dizer, eu fui a favor da revolução, mas assim que a revolução começou a descair para erros graves, sobretudo da violência, inclusive aqui em Goiás, eu não vou citar nomes, essa coisa que é muito desagradável, mas foi extremamente violenta a ação repressiva aqui em Goiás. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quem realmente foi o grande responsável pela Revolução? Se foi Castelo Branco ou se foi Costa e Silva. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora nós vamos ouvir mais uma música para homenageá-lo e para homenagear todos aqueles e aquelas que estão na escuta do Espaço Livre da RBC FM 90,1.
É o programa Espaço Livre, recebendo nesta noite o ex-governador, ex-senador Mauro Borges Teixeira, contando um pouco da história da Revolução de 1964. Governador Mauro Borges Teixeira, esclarece para nós. Afinal de contas, o senhor naquela época, como militar, e foi inclusive reformado como coronel, não é isso? Coronel Mauro Borges Teixeira. Muita gente achou e ainda acha que o senhor era comunista. Na verdade, o senhor teve aqueles lampejos de comunismo ou não naquela época? Nunca foi comunista. Eu achava, que como todo mundo acabou achando, né, que qualquer linha política, qualquer pensamento num país democrático tem que ter proteção. Você tem que ser a favor, ser católico, ser contra católico. Tudo isso é normal. Então tem o seu pensamento. Eu nunca fui, na verdade, eu era nacionalista. Acontece que os comunistas realmente se apropriaram um pouco desse movimento nacionalista. Por exemplo, a Petrobras. Nós achávamos que era fundamental para o Brasil ter petróleo nosso, em vez de importar dos outros, e criamos a Petrobras. Quer dizer, foi a chave mestra da independência de petróleo do Brasil. E era do movimento nacionalista. Quer dizer, tinha muitos generais velhos, aposentados, todo mundo era nacionalista. Quer dizer, fazem confusão com comunista. Não tem nada disso. Eu nunca fui comunista. Na verdade, os comunistas da época é que se juntaram muito aos nacionalistas. Ideias, né? Que eles apoiavam. E era natural que qualquer um pudesse apoiar, né? Qualquer partido. Isso é um problema nacional. Nós temos coisas para serem ditas aqui antes de entrarmos na deposição do governador Mauro Borges. Mas nós estamos recebendo a visita também do nosso colega e amigo Sérgio Rubens, o repórter que estava lá com fone de ouvido. É, Sérgio? Com fone de ouvido? Não, eu estava lá, Silvio, foi uma ocasião assim que... No dia da deposição? Exatamente. Do governador? Exatamente. Lá no palácio? A cidade estava... O céu da cidade estava coalhado de aviões. Uhum. E eu, naquela ocasião, pensava, meu Deus, vou morrer tão novinho, né? Começando praticamente agora no rádio. Você estava começando a carreira. Não, nem repórter não era. Eu estava lá auxiliando o repórter. E o repórter se mandou. Era um contra-regra. Exatamente. Eu fiquei com um gravadorzinho de rolo quando o governador foi para a capela, o senhor se lembra? Eu acompanhei lá na capela, ele fez umas preces bonitas, falou umas coisas bonitas e eu gravei essa coisa que seria histórica, na verdade, e apenas a gente teria. Você ainda tem essa gravação ou perdeu? A fita perdeu. Na confusão, na saída de lá. Perdeu essa fita, mas tinha falas bonitas do nosso governador na ocasião lá, e dizendo o motivo porque ele então iria se entregar para evitar o derramamento de sangue. Ele falou com Deus naquela ocasião e eu achei muito bonito. Pois é, então, parabéns a você que estava lá, né, e que conseguiu sair ileso. Exato. Está aqui conosco. Todos nós, né? Todos nós. Viu? E fez e faz parte da história, não é, governador? Claro, Sérgio Rubens, então, faz parte da história da Revolução de 64 como contra-regra da Rádio Brasil Central, fazendo cobertura do acontecimento lá no Palácio das Esmeraldas. Exatamente. E naquela ocasião, o Jerônimo Rodrigues, ele transmitia a todo instante, né, em edição extraordinária, o nosso correspondente Brasil Central, as informações de Goiás para o resto do mundo. Tanto é que houve uma intervenção na nossa emissora também para que parasse de informar daquela maneira. E os únicos tiros que aconteceram, na verdade, naquela ocasião, foram disparados dentro da nossa emissora por um descuido de um dos soldados que tomaram a emissora de rádio. Foi disparado e, felizmente, não atingiu ninguém seriamente. Foram tiros de raspão, acidentais. No Rótuli, que estava trabalhando lá. E Luiz Rótuli. Rótuli. Era diretor da rádio. Exatamente. Mas tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme tê-lo aqui, tá, senador? Sérgio, muito obrigado pela sua participação. E sobre os aviões, eu quero contar também, confessar, que eu morava ali pertinho da Goiás Carne, pertinho de Senador Canedo, e quando a minha irmã mais velha ouviu o barulho e olhou para o alto, ela correu para o interior da casa e disse, olha, o mundo está acabando. Então todo mundo pensou que o mundo estava acabando, foram chamar o meu pai e os meus irmãos que estavam na roça para virem para a casa, para que se o mundo estivesse acabando mesmo, para que todo mundo morresse junto. Mas que coisa, né? Foi, graças a Deus, todos nós estamos aqui hoje falando dessa história e falando até com alegria, né? Em razão da participação tão importante desse cidadão no processo de desenvolvimento do Estado de Goiás, no processo político, no processo histórico, no processo econômico. Já dissemos aqui da participação do governo Mauro Borges
na implementação e no desenvolvimento da indústria em Goiás, o seu plano de reforma agrária. O senhor acha que aquelas ideias do senhor, os planos do senhor, eles foram também muito responsáveis para que houvesse uma posição contrária ao seu governo na época, governador? Sem dúvida. Por exemplo, o seu plano de reforma agrária, o senhor acha que pode ter sido um estupim também para a contrariedade da elite dos militares? Claro, velho. Não propriamente dos militares. Essa parte, realmente, com relação à reforma agrária, não tinha nada de errado, não era para fazer, dar terra assim, para os outros de uma forma absurda, não. Era diferente. Eu tive em Israel, passei 2 meses em Israel, e estudei muito o problema. Realmente, eu andei na China, na Rússia, nos Estados Unidos, em muitos países europeus, na Espanha. Eu adquiri um bom conhecimento a respeito dessas questões de estruturas agrárias. Então, eu quis fazer uma coisa aqui que não tinha absolutamente nada de comunismo. E até nem propriamente socialismo, era uma organização dentro das nossas bases. Não tinha nada de que fosse nocivo a ninguém. A importância econômica era quase igual à importância social desses projetos, né? Exato. Que havia o interesse econômico também. E eu comecei, devido à falta de recursos e tudo, e a falta mesmo de compreensão de muita gente, eu resolvi fazer um modelo. Vamos fazer um modelo aqui para todos verem que é um modelo bom. Então criamos lá perto de Arraia o combinado agro-urbano de Arraias, que era uma coisa muito interessante. Eu não vou falar aqui, que é muito longo, mas aí no meu livro... Mas está no livro Tempos Idos e Vividos, Minhas Experiências, Mauro Borges. Pois é. Governador, como é que foi o processo de intervenção dos militares no seu governo? O senhor aceitou essa intervenção passivamente? Como é que foi isso? Na verdade, eu dizia assim, o senhor entrega o governo? Eu digo, depende. Depende de quê? Eu digo, com 2 condições. Tem que ser dentro da lei. A lei dá condições para o sujeito entregar o governo. Tem que ser dentro da lei e com dignidade. Se não for assim, aí vocês vão ver na hora, não preciso falar agora. Pois é, e aconteceu dentro da legalidade, segundo a história, não é? Foi, eles fizeram o ato, o Costa Silva forçou o Castelo, forçou de maneira violenta. Realmente, o Castelo tinha um verdadeiro medo do Costa Silva. O Costa Silva era muito violento e exigiu. Até dizem uma pessoa que assistiu lá na hora, que o Costa Silva trouxe o papel preparado e deu para o Castelo, agora você resolve, Castelo, ou você ou o Mauro. E aí, porque o Castelo procurou, de certa forma, no começo, me defender. Depois ele perdeu o controle, coitado, fez tudo que o Costa Silva queria. Ele assinou lá? Sim, assinou. Então, é isso que vocês querem, está aí. E mandou para o Congresso? Aí mandou. Aí o Congresso aprovou. Quer dizer, na primeira vez foi negada a intervenção. Não, o Congresso, a comissão de... eu esqueci o nome da comissão. Justiça. Constituição e Justiça. A comissão negou. Aí veio o pessoal militar lá, uma grande reunião lá com os líderes do Congresso. Falou assim, olha, vai ser um desastre, vai ter que fechar o Congresso, o país vai ficar muito tempo sem Congresso e tudo. Vocês têm que atender nessa parte, contribuir conosco, não pode ser só nós. Aí o Congresso cedeu. Aí houve a intervenção com a aprovação do Congresso Nacional. Aprovação do Congresso. E é por isso que eu aceitei. Porque eu dizia assim, eu aceito com 2 condições. Tem que ser dentro da lei e com dignidade. Eu não podia negar o Congresso. Né? Os militares ainda podiam, porque era parte interessada de um grupo, não de todo o Exército, mas de um grupo. E foi assim que aconteceu. Mas o Congresso Nacional era representação do povo brasileiro. Do povo. Muita gente fez aquilo chorando lá, mas fez. Entregou. Entre os males, o menor. A revolução, o derramamento de sangue vai ser pior. Então eles fizeram essa concessão. E o Congresso tendo aprovado, eu não tinha como não aceitar. E aceitei e imediatamente perdi as minhas imunidades, saí e fui me foragir para evitar ser preso e maltratado. E assim eu fiquei algum tempo, né? E depois voltei novamente. Mas o senhor responde a uma pergunta que fizemos
em bloco anterior, quando perguntávamos quem realmente foi o grande algoz da Revolução, se foi o Castelo Branco ou se foi o Costa e Silva. Com estas palavras, o senhor responde que foi o Costa e Silva. Sem dúvida, sem dúvida. O Castelo era um homem de natureza mais calma, bondosa, não era violento como o Costa e Silva, mas acabou realmente se entregando completamente ao Costa e Silva. Muito bem, nós vamos ficar sabendo onde é que o senhor ficou isolado, né? E se houve alguma proposta para o senhor se levantar contra a Revolução Militar. Daqui a pouco, agora nós vamos abrindo espaço para os nossos anúncios e estaremos de volta dentro de instantes com o Espaço Livre.